Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos. Mais um culto online, mais uma noite que estamos aqui reunidos, cada um no seu lugar, para podermos estar partilhando das coisas que o Senhor tem ministrado no nosso coração nesses dias. Eu gostaria de começar com uma oração inicial, porque o que nós vamos falar hoje, o tema que nós vamos aprender juntos, né, é um tema muito importante e é preciso que o Espírito Santo esteja ministrando sobre cada palavra em nós. Pai, que em nome de Jesus, nessa noite seu Espírito Santo esteja agindo no nosso ser, ministrando, Senhor, sobre tudo o que vai ser falado, que seja o seu Espírito Santo ministrando sobre cada um. Dá-nos a revelação e o entendimento da sua palavra, para que nós possamos ser edificados. Em nome de Jesus. Amém? Amados, hoje a gente vai falar sobre o crescimento espiritual. Um tema muito importante e um tema, inclusive, muito gostoso de falar. O crescimento espiritual é diferente do crescimento natural, né? Ninguém precisa se esforçar para crescer naturalmente, né? De maneira física. Uma criança, ela nasce, ela vai crescendo, se desenvolvendo, passando pelas fases da vida de uma maneira natural. Então, ela não precisa se esforçar ou querer, né? Um bebê, ele não precisa se esforçar. O crescimento dele é natural, é espontâneo. Porém, o crescimento espiritual, ele é diferente do crescimento natural, porque ele depende da nossa vontade. O nosso emocional e o nosso espiritual, ele parte do ponto em que nós decidimos crescer. E o texto base que a gente vai estar lendo está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, em que Paulo fala assim: quando eu era criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. E uma outra versão fala: agora que não sou mais menino, eu deixei as coisas de menino. Agora que eu sou adulto, eu deixei as coisas de menino. Então, eu parti de um ponto em que eu decidi crescer e parar de agir como um menino, como uma criança espiritual. Para sermos adultos, nós precisamos desistir das coisas de menino. E o crescimento é uma opção que se coloca diante de nós. Nós optamos por crescer ou não, no sentido espiritual. E o crescimento espiritual, ele é fruto de trabalho, cooperação com Deus e resposta no meio das circunstâncias. Nós decidimos e nós respondemos de acordo com as circunstâncias. Crescer requer assumir responsabilidades de adulto e ser cobrados como adultos. E na igreja nós precisamos de equilíbrio espiritual. E o que é esse equilíbrio espiritual? É que nós cresçamos em várias áreas, em vários pontos. Nós não podemos crescer unicamente em um determinado aspecto e esquecer dos demais. Por isso que é preciso haver um equilíbrio. A igreja necessita de equilíbrio espiritual. Isso significa crescer em fé, em santidade, crescer nos relacionamentos, no conhecimento, no desenvolvimento da palavra. E hoje nós vamos estudar as dimensões e os fatores do crescimento espiritual. E a primeira dimensão do crescimento espiritual é a dimensão do caráter. A dimensão do caráter, o crescimento espiritual na dimensão do caráter. Eu creio que ele já está aqui como o primeiro tópico para a gente aprender. Por quê? É o primeiro, é a base, é o fundamental. É fundamental que nós cresçamos espiritualmente no nosso caráter. Porque é a partir do nosso caráter sendo moldado por Deus que nós vamos poder evoluir e crescer nas demais áreas. O caráter é base, é fundamental. Ele é um ponto prioritário para Deus. Crescer em você. A fé, ela está aliada ao você andar no sobrenatural, de você crer que o Senhor está agindo de uma maneira poderosa, andar por fé. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Então, nós precisamos romper em fé, como diz o louvor. Nós vamos rompendo em fé e vivendo cada dia no sobrenatural de Deus. Então, a fé, ela precisa também crescer.
a nossa fé também cresce, a nossa fé também precisa passar por um processo de crescimento. Cada dia mais nós precisamos crescer na maturidade espiritual, na fé, a partir da nossa fé, que é, aliás, um ponto de partida inicial da nossa caminhada, é a fé em Jesus, a fé no sacrifício que foi feito, a fé em Deus. Então, quando nós aprendemos a não olhar para as circunstâncias, a olhar para o Senhor e depender totalmente dele, nós vamos estar mostrando a dimensão, o quanto a nossa fé é, quanto nós cremos, o quanto nós realmente estamos maduros na nossa fé. Existe a dimensão também, a dimensão dos relacionamentos. E é muito interessante, nós vivemos, né, a igreja, ela preza por relacionamentos, por comunhão. E existem muitos cristãos, muitas pessoas que elas são muito grandes, têm uma fé tremenda, são gigantes na fé, mas são verdadeiros anões espirituais nos seus relacionamentos. Então, às vezes, a pessoa tem um caráter aprovado, tem um caráter excelente, tem um conhecimento muito grande, recebeu revelação do Senhor em relação ao reino, à igreja e aos planos e propósitos de Deus. É uma pessoa cheia de fé, um gigante, tem uma fé tremenda e inabalável, mas é um anão espiritual no sentido dos relacionamentos. E é o relacionamento em casa, família, com os pais, relacionamento com o cônjuge, relacionamento na igreja, com os irmãos. Então, nós precisamos deste equilíbrio justamente por isso, porque nós não podemos focar em apenas algumas áreas, em apenas determinadas áreas e esquecer dessa área, que é a dimensão do relacionamento, que é tão importante quanto todas as outras. Porque a gente nos relacionarmos, como eu disse, o relacionamento vai influenciar na minha fé. O relacionamento com as pessoas, principalmente com os irmãos, com a comunhão, com a igreja, vai influenciar no meu conhecimento, vai influenciar no meu caráter, conforme eu me relaciono com as pessoas, em amor, em bondade, conforme eu demonstro os frutos do Espírito nos relacionamentos, eu vou demonstrando um crescimento espiritual, porque nós aprendemos uns com os outros. Eu aprendo com os meus erros, eu aprendo com os outros, com os erros das pessoas que a gente observe, e junto nós vamos crescendo em fé, crescendo espiritualmente, crescendo no conhecimento, crescendo no caráter, crescendo nos relacionamentos. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Nós somos seres que nasceram para se relacionar. Então, crescer na dimensão do relacionamento. A gente aprende, às vezes não, sempre a gente aprende na prática. Os relacionamentos, nós precisamos exercitar relacionamentos. As nossas amizades precisam ser relacionamentos saudáveis. Nosso relacionamento com a nossa família precisa ser um relacionamento saudável. Nosso relacionamento com a igreja precisa ser um relacionamento saudável. E agora eu gostaria de falar sobre os fatores do crescimento espiritual. A gente falou as dimensões que nós precisamos crescer. Então, as dimensões espirituais que nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer na dimensão do caráter, do conhecimento, da fé e dos relacionamentos, certo? Então, agora nós vamos aprender os fatores. Quais fatores que influenciam esse crescimento espiritual? Então, o primeiro fator é o fator do ensino. E eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja que valoriza, que prioriza o ensino da palavra de Deus, porque é através dela que nós somos orientados sobre todas as demais coisas. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, diz bem assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer
todo tipo de boas ações. Ou seja, o ensino, a palavra de Deus, é o que vai nortear todas as outras áreas da nossa vida, porque é ela que vai nos dar direção, é ela que vai dizer como fazer, o que fazer e o que não fazer. Então, a dimensão do ensino é importantíssima. Quando a palavra de Deus toca você, ela tem o poder de te transformar. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E por isso, a importância de nós assistirmos os cultos, irmos às reuniões de célula, estarmos em comunhão com a igreja sempre que for, ouvir uma mensagem, uma palavra, porque a palavra, ela nos edifica. Ela é transformadora. A instrução é importante. E nós estamos acostumados a ouvir isso. A palavra de Deus, ela é alimento. E o mais interessante, ela é um alimento que vai nos saciar, sim, mas nos dar ainda mais fome de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós somos ensinados através da palavra, nós temos ainda mais fome e sede de Deus, porque nós queremos conhecer mais do Senhor. Ela faz o nosso nível de crescimento e de conhecimento ser elevado, porque eu conheço ao Senhor e eu cresço espiritualmente. Quando há ensino e instrução viva na palavra, você cresce. Eu cresço. Então, não adianta a gente querer crescer espiritualmente sem a instrução com base na palavra. As reuniões, como eu falei, elas acrescentam na nossa vida de uma maneira transformadora. Por mais simples que seja, a palavra do Senhor, ela vai nos edificando. A comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra. Às vezes você vai num culto, às vezes você vai assistir alguma coisa e um testemunho vai falar com você, uma ministração, um versículo. Às vezes nós somos, inclusive, exortados através da palavra, ouvindo outra pessoa ministrando. Então, por isso que é tão importante nós participarmos, assistirmos os cultos, estarmos sempre presentes, nos alimentando, selecionar. Nós estamos falando de crescimento e de maturidade espiritual. Então, falando de uma maneira natural, para que nós possamos crescer de uma forma saudável, nós precisamos também nos alimentar de uma maneira saudável. E para nós crescermos de uma maneira saudável espiritualmente, nós precisamos também nos alimentar de coisas que vão acrescentar o nosso espírito. E a principal, uma delas, é a palavra de Deus. Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. Isso está lá em João 6,63. Quiserem anotar para ler depois. A sua palavra é espírito e vida. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, eu estou me enchendo da vida de Deus. Eu estou me enchendo de Deus. Ele é espírito. A sua palavra é espírito e é vida. E em João 1 diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Em outras versões, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a palavra de Deus, ela é vida e espírito. Conhecê-lo é conhecer a sua palavra. Então, eu conheço a Deus quando eu conheço da sua palavra. Eu conheço Ele, eu entendo Ele, eu vou sendo ministrada por Ele, eu recebo a vida de Deus quando eu recebo a palavra dEle também no meu coração. A nossa mente se transforma pela palavra de Deus. Em Romanos, quando Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela mentalidade. Nós precisamos que a nossa mente seja transformada, mas como que nós vamos ter a nossa mente transformada? A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir, então nós ouvimos a palavra. E a palavra nos transforma o nosso jeito, nossa maneira de pensar, de falar, de agir. Ela é vida e espírito e vai agir na minha vida e atuar no meu espírito. Segundo fator de crescimento é o fator da inspiração. E esse fator é tremendo, esse fator é maravilhoso, sabe por quê? Porque nós, voltando novamente ao fator a dimensão dos relacionamentos, nós precisamos ter em quem nos inspirar. Claro, Jesus é a nossa primeira inspiração, é a nossa primeira referência, mas nós precisamos ter em quem nos inspirar.
E em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz assim: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Olha que lindo! Podem me seguir, façam o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo o que Cristo faz, o que Cristo faria. Então, podem ser meus imitadores, porque eu estou imitando Ele. Olha que lindo! Será que semana passada eu ouvi isso e isso ficou ministrando sobre mim? Será que daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, a outra geração que está por vir, as crianças vão olhar e vão falar: olha, tia Elaine, quando eu crescer eu quero ser igual a tia Elaine. Isso deve ser uma meta para nós. Nós precisamos nos inspirar em outras pessoas, em cristãos maduros, em pessoas que tenham vida com Deus. Nós precisamos nos inspirar em pessoas que sejam disciplinadas. Uau, eu me inspiro naquele irmão porque ele é disciplinado. Eu me inspiro naquele irmão porque ele é um homem que tem revelação da palavra de Deus, que busca o Senhor constantemente, que busca o Senhor incessantemente. Eu me inspiro naquele irmão porque é um homem de oração. Eu me inspiro porque é uma pessoa ousada no reino de Deus, que não tem medo de dizer sim ao que Deus o chamou para fazer. Nós precisamos nos inspirar em pessoas. Por isso que é importante selecionar o ciclo de pessoas com quem nós mais vamos conviver. Mas não só nos inspirarmos, porque se nós pararmos nessa questão de nos inspirarmos, nós vamos ficar sentados admirando, né? Nossa, que inspirador! Mas a inspiração precisa gerar algo em mim, de uma maneira que o meu alvo deve ser, futuramente, eu quero ser alguém que vai inspirar outras pessoas também no reino de Deus. Eu me inspiro em tal pessoa. Eu me inspiro de uma maneira que eu quero ser uma inspiradora também. Nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, não de maneira orgulhosa, porque se as pessoas olham para nós e se inspiram em nós para seguir a Jesus, é porque a glória de Deus está sendo manifesta em nós, e isso é sim motivo de alegria. Não para a nossa glória, para o nosso ego, mas para que o Senhor seja ainda mais louvado. Então, nós precisamos nos inspirar em outras pessoas, sermos pessoas que têm. Eu me inspiro numa pessoa que tem uma vida de santidade, uma vida de retidão. Eu me inspiro numa pessoa que tem um caráter assim inabalável, uma pessoa que tem integridade. E eu quero que o meu caráter seja moldado, que eu seja íntegro, assim como tal pessoa é. Eu me inspiro na palavra que os irmãos ministram. Eu me inspiro naqueles que fazem, que trabalham, que servem ao Senhor de todo o coração. E eu quero ser alguém que vai inspirar outras pessoas no reino de Deus também, porque esse é o ciclo. Nós não podemos parar só de ficar só no banco esperando, né, e vendo as pessoas sendo inspiração. Nós precisamos desejar no nosso coração, não é errado, desejar no nosso coração sermos pessoas que inspiram outras pessoas no reino de Deus, sermos pessoas que inspiram transformação na vida de outras pessoas. Então, se espelhe, se inspirem em homens e mulheres maduros na fé. Eu acho que não tem maneira melhor do que nós procurarmos as pessoas que já têm um tempo maior de caminhada, que teve experiências com o Senhor, ouvir. Eu amo ouvir as pessoas falar. Eu amo falar, mas é muito bom ouvir o que as pessoas têm a nos dizer sobre as revelações, sobre o que o Senhor já ministrou. Nós precisamos ter o nosso coração sedento por aprender, e nós aprendemos com os outros, uns com os outros. A terceiro fator de crescimento é o tão temido, o tão corrido, a tribulação. A tão temida tribulação, tempestade, problema, prova, pandemia, chame do que você quiser. A tribulação é um fator de crescimento espiritual. Pasmem, é na tribulação que nós crescemos espiritualmente também. E naturalmente também, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos em que a dor, a angústia, o medo tomam conta do nosso ser, nós aprendemos muitas coisas. Se nós estivermos no nosso coração sedentos à voz do Espírito Santo, sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos crescer grandemente nas tribulações. Sem a adversidade, não há crescimento. Ele testa o nosso alicerce.
As adversidades vão testar as nossas raízes e vão nos fazer, se nós estivermos firmes ali com Deus e não desistirmos no meio da provação, nós vamos firmar ainda mais e criar raízes ainda mais profundas. Em Tiago 1, versículo 2 e 3, diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essa provação, você produz perseverança. Ela produz perseverança. Então, parece loucura, mas como diz aquele corinho, nós vamos passando pela prova dando glória a Deus. Nós precisamos passar pelas tribulações. E esses dias teve uma lição da célula sensacional sobre a segunda chance. E teve uma pergunta bem no comecinho da lição que fica ecoando dentro de mim o tempo todo agora, e toda vez que acontece alguma coisa eu me faço essa pergunta: o que será que Deus está tentando me mostrar com isso? Será que Deus está querendo falar alguma coisa para mim em relação a essa situação? Fui confrontada por alguém. O que será que Deus está querendo me dizer com isso? Frustrei alguém. Eu errei. O que será que o Senhor está querendo me mostrar com isso? Estou passando por uma tribulação, por um grande problema, por uma tempestade. O que será que Deus quer me mostrar com essa tempestade, com essa tribulação? Será que Deus não está tentando me dizer algo? Porque a palavra dele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, nós vamos passar por tribulação. Você não precisa se preocupar e falar: nossa, eu preciso procurar uma tribulação para mim passar, para me amadurecer, porque elas vêm. A gente não escolhe passar pelas tribulações, mas todos nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida. E são esses momentos que nós vamos crescer, sim, no Espírito. Sabemos quem nós somos nas tribulações. As tribulações revelam quem nós somos. Porque quando chega a tempestade, quando chega o problema e foge do nosso controle, talvez nós saímos do Espírito e nós revelamos quem nós somos verdadeiramente. Descontrolados, medrosos, temerosos, a tribulação produz maturidade. A tribulação produz maturidade e crescimento em diversas áreas. Nós crescemos em fé diante das tribulações. Nós crescemos em confiança, em perseverança. Cada tribulação que nós passamos, nós aprendemos a confiar e depender ainda mais de Deus e a crer que as promessas dele vão se cumprir. E haja o que houver, eu louvarei o nome do Senhor em todos os momentos. Então, nós crescemos e nós somos provados. A tribulação, ela checa qual a realidade espiritual que nós estamos vivendo. Qual o nível espiritual que nós estamos vivendo. Porém, ela também nos estimula a ter um novo nível, a mudar, a ir para um próximo ponto, para um próximo nível. A tribulação, ela nos estimula a crescer. Sabe aquele famoso crescer na marra, o forçado a crescer? De uma certa forma, a tribulação vem para isso, para que nós possamos crescer. E a aprovação, quando nós entendemos o propósito de Deus, ela se torna uma aprovação. Então, eu passei pela aprovação, chorei, tive meus momentos, as minhas emoções, mas eu perseverei. Então, a aprovação se tornou um motivo de aprovação minha diante do Senhor. Um outro fator de crescimento é a experiência. Sim, a experiência. Porque nada como o tempo e como as nossas experiências naturais para que nós possamos crescer. Porque conforme nós vamos andando com o Senhor, conforme as coisas vão fluindo e acontecendo, nós vamos tendo as nossas experiências. Porque o Senhor vai tratando conosco desde o dia em que nós decidimos caminhar com Ele. Então, as nossas experiências, elas requerem: eu errei, estou caminhando com o Senhor, fiz algo errado? Bom, será que o Senhor está tentando me dizer alguma coisa? O que será que Deus está tentando me dizer com isso? Creio que não é para mim agir dessa forma. É dessa forma. Então, a minha experiência, o meu erro, vai fazer eu mudar a maneira de agir
e tentar cada dia mais agir da maneira que agrada ao Senhor. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, sim, mas nós cometemos erros, então as nossas experiências. Mas o que acontece muitas vezes na caminhada cristã com as pessoas? Na primeira falha, na primeira experiência, talvez de frustração, você frustrou alguém, você não conseguiu se desempenhar, você pecou, você se afastou de Deus e você quer desistir. Não, as nossas experiências, as coisas que acontecem, tanto as boas quanto as ruins, elas servem para que nós possamos crescer e evoluir e continuar o caminhar. Caiu, levantou, as mãos do Senhor sempre vão estar ali para nos levantar. Então, a experiência, o tempo e as nossas vivências pessoais, errar e aprender com os nossos erros, crescer é com base em teoria. Por exemplo, nós crescemos com base na teoria. Uau, ouvi uma palavra, ouvi uma teoria assim maravilhosa, palavra de Deus, ouvi um testemunho, então eu cresci espiritualmente, sim. Mas a maturidade espiritual, ela vem com a prática. Muitas vezes, praticando. Eu sempre falo isso, a gente aprende a liderar sendo liderado e liderando. A gente aprende com os erros dos outros, mas principalmente com os nossos. Eu sou liderada e o meu líder me frustrou. Uau, o que será que Deus está tentando me dizer com isso? Se eu não creio que não foi da melhor forma que agiu, então eu devo começar a agir de uma maneira diferente. E não desistir da caminhada, mas caminhar, tentando evoluir todos os dias. E a experiência aqui, é interessante falar, a pregação, ela é a semente. Então, o ensino da palavra, ela é a semente. Mas o tempo e a experiência que vão fazer essa semente germinar e florescer. Eu recebi uma palavra, eu fui edificada com aquela palavra. Mas o tempo e as minhas experiências, eu colocando em prática aquilo que eu ouvi, isso vai fazer com que esse fruto, essa semente que foi lançada no meu ser, cresça, germine, floresça e dê frutos. E o último tópico, o último fator de crescimento espiritual, e eu gosto muito desse fator, é o desafio. Como assim o desafio, Elaine? O desafio é diferente da tribulação. Por quê? A gente não escolhe passar pela tribulação. Então, muitas vezes, Deus nos coloca em uma situação de tribulação, né? Prova, testa a nossa fé, testa o nosso coração, a nossa integridade diante dele. Mas o desafio, ele é diferente. E ele é demais. Porque o desafio, ele vem, Deus nos dá um desafio e ele quer que a gente diga sim ou não. Nas tribulações nós não escolhemos, mas no desafio o Senhor olha para nós e diz: saia do barco e venha andar sobre as águas. No desafio você é desafiado a fazer alguma coisa. Então os desafios que nos são impostos durante a caminhada, eles vêm, nos faz uma proposta, nós somos desafiados. E aí, diante da nossa resposta, nós vamos saber se nós vamos crescer ou retroceder. Porque se nós aceitamos um desafio, nós vamos crescer e avançar. Porém, se eu me amedronto, olho para as tempestades, para as circunstâncias, para as ondas, eu não vou conseguir continuar caminhando sobre as águas. Porque o Senhor, eu acho muito interessante, porque o desafio, muitas vezes, ele é a resposta das nossas orações. Vamos ver se as pessoas se identificam comigo. Porque uma vez eu ouvi uma ministração maravilhosa sobre chamado, propósito, e a ministração foi tremenda, e no final da ministração o preleitor falou para fazer orações ousadas diante de Deus. E terminando de ouvir aquela ministração, eu falei, vou orar agora, falar com o Senhor sobre chamado, sobre propósito. E aquela oração empolgada, apaixonada, Senhor, eu digo sim para o que o Senhor quer de mim. Eu digo sim para o chamado que o Senhor tem para mim. Eu não sei quais são os planos que o Senhor tem para mim, mas eis-me aqui. Eu digo sim, Senhor, para a tua palavra, para a tua vontade, para o que o Senhor quer para a minha vida. Olha só, eu falei com o Senhor, isso numa noite. Não passou nem 24 horas, no outro dia de manhã. Isso foi no começo da minha conversão, da minha caminhada. A minha líder me manda mensagem: oi, Flor. Quando os líderes mandam mensagem para a gente, dá até uns tiricutum no coração. Oi, Flor, você pode ministrar na oração da sexta-feira que vem?
eu peguei o meu telefone, larguei assim, na hora eu falei assim, mas já, Senhor? Eu orei ontem dizendo que sim, o Senhor já está me desafiando, mas o Senhor nos desafia muitas vezes com base naquilo que nós pedimos a Ele. Que nós queremos viver o sobrenatural de Deus, nós queremos viver algo poderoso, nós queremos viver grandes coisas, nós cantamos louvores que diz isso, que nós queremos viver coisas grandiosas, romper em fé, andar sobre as águas, viver o sobrenatural de Deus. Mas aí Deus vem e nos oferece algo sobrenatural para fazer e nós recuamos. Nós estamos recuando diante do que nós mesmos dissemos que nós íamos fazer. Porque, às vezes, acho muito interessante a passagem em que Pedro anda sobre as águas. Porque, quando Pedro vê Jesus, Pedro fala com ele, se és tu mesmo, Senhor, mande que eu ande contigo, até ir com o Senhor sobre as águas. Então ele fez, vamos supor que Pedro fez uma oração, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. E o Senhor diz, vem, pode vir. Aí é o desafio que te é imposto. E aí você diz sim ou não. Você sai do barco e vai andar sobre as águas, ou você fica acomodado no barco. Ou você fica olhando e vê uma história, ou você arrisca de sim ao desafio e vai viver um testemunho. Naquela noite, alguns voltaram contando uma história, mas Pedro voltou contando um testemunho. Eu andei sobre as águas. Afundei, mas eu andei sobre as águas. Eu disse sim para o desafio do Senhor. E o melhor de tudo é que interessante, aliás, e o interessante de tudo isso é que nós andamos sobre as águas porque as águas estão debaixo da palavra de Deus. Nós andamos, na verdade, sobre a palavra de Deus. Então, quando Deus diz vem, quando Deus nos manda um desafio, quando Deus diz, filho, vamos liderar uma célula, filho, vamos discipular. Quando Deus coloca uma pessoa desafiadora na sua vida, Ele está te desafiando e muitas vezes, e na maioria das vezes, com base naquilo que nós oramos ao Senhor. Então, Ele vai nos mandar andar sobre as águas, nós vamos andar de acordo com a palavra dEle. E nós podemos aprender com essa ilustração da passagem que Pedro anda sobre as águas, que nós precisamos andar sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Ele falou que nós iríamos fazer e fazer. E que nós não podemos olhar para as circunstâncias, para a tempestade. Porque se nós olharmos, nós vamos nos amedrontar. Talvez te é imposto um desafio muito grande. Talvez te falaram para você liderar uma célula e você falou, não dou conta. Mas nós não podemos olhar, muitas vezes as tempestades vão ser nós mesmos. O vento que soprar vai ser tipo, eu não sou capaz, eu não consigo. Mas se nós firmarmos os nossos olhos em Jesus, Ele vai nos fazer continuar rompendo em fé e andar sobre as águas. E se a gente olhar para as circunstâncias e afundar, a mão dele imediatamente vai nos levantar. Vai nos dar força novamente para continuar. Então, o desafio é um fator tremendo para o nosso crescimento espiritual. O desafio de Deus, o desafio que Deus coloca sobre nós, é muito importante para o nosso crescimento. Porque se nós dizemos sim ao desafio de Deus, uau, isso é muito bom, nós vamos crescer e amadurecer espiritualmente. Mas se nós nos amedrontarmos, nós vamos definhar, nós vamos retroceder. E a igreja do Senhor não retrocede, o Senhor não nos chamou para retroceder, Ele nos chamou para avançar. As palavras do Senhor são sempre palavras com promessas grandiosas. Nós vamos avançar, prosseguir, romper, andar, caminhar sempre à frente. E o mais interessante é que nós temos zonas de conforto. E o desafio, ele vem para nos tirar da nossa zona de conforto. Quem assistiu à ministração que teve no aniversário da igreja vai conseguir entender e lembrar do que foi ministrado também aquele dia. Porque a nossa zona de conforto muitas vezes é estar aqui só assistindo um culto, só frequentando uma reunião de célula. Essa é a minha zona de conforto. Aí a minha zona de aprendizagem vai ser em buscar. Nossa, eu estou aprendendo muito. Isso é muito importante, aprender é bom demais. Mas a zona que vem para nos fazer crescer, a zona de crescimento espiritual, é quando somos desafiados. E o interessante
é que, por exemplo, você está caminhando, está indo numa célula e, de repente, te proporam um desafio de passar uma dinâmica, um quebra-gelo. E para você isso foi grandioso. Meu Deus, será que eu dou conta? Não estou acostumada a falar para muitas pessoas, isso é difícil. E isso foi um desafio muito grande, mas você disse sim ao desafio que te foi proposto. E você vai lá e faz. Na primeira vez trêmulo, na segunda vez te fazem, você já não fica mais tão nervoso. Só que, de repente, você já se habituou com isso e esse desafio já se tornou a sua zona de conforto. E aí o Senhor te desafia a avançar, a dar um passo maior, a fazer outra coisa. E aí você vai crescendo, se desenvolvendo, caminhando, ampliando o seu conhecimento. Então, o desafio é fundamental para que nós possamos crescer. Aliás, o dizer sim ao desafio, porque o Deus conta com o nosso sim. E às vezes os desafios que Ele nos propõe parecem ser grandes para nós. Nós olhamos para as nossas capacidades e nós não vemos. Nós não vemos como fazer as coisas, mas o Espírito Santo de Deus é quem fala, é quem ministra. Se você disser sim e buscar crescer no conhecimento da palavra, no conhecer a Deus, através do Espírito Santo, em relacionamentos, se você tiver essa disciplina, se você estiver se inspirando em pessoas, quando vier o desafio e você disser sim ao desafio que te foi proposto, você vai crescer espiritualmente de uma maneira tremenda. E a conclusão: Deus nunca para de tratar conosco. E o seu desejo é que alcancemos uma estatura espiritual perfeita, porque os filhos maduros reinarão com Ele. Deus nunca para de tratar conosco, nunca vai parar. E eu quero dizer algo a mais: quanto mais cedo possível, Deus quer começar a tratar o nosso ser, o nosso caráter, os nossos relacionamentos, a nossa fé. Deus quer começar a tratar conosco o quanto antes, por isso que a juventude é tão instigada e deve estar constantemente buscando conhecer de Deus, porque quanto mais cedo o Senhor começar a tratar você, mais cedo você vai começar a ver os frutos do Senhor, mais cedo você vai começar a ver o manifestar e o mover do Senhor. Então, a gente pode viver muitos anos, 80, 90, 100 anos, Deus sempre vai ter algo para tratar conosco, sempre. Isso é imprescindível, sempre o Senhor vai ter algo para tratar conosco. Mas o quanto antes Ele começar, o quanto antes a gente dizer, sim, Senhor, eu quero, eu aceito. Quanto antes nós deixarmos Ele começar a tratar, mais cedo nós veremos os frutos, as bênçãos do Senhor. Mais cedo as pessoas vão olhar e vão falar, uau, eu me inspiro em tal pessoa. E eu deixei um desafio, fiz algo diferente, coloquei um desafio. Ore ao Senhor por maturidade e equilíbrio espiritual. Peça que Ele sonde o seu coração, encontre o que não o agrada e que Ele te mostre, para que haja mudança. E o Senhor mostra. Tudo que nós oramos, principalmente quando eu creio que são orações corajosas, que são orações assim ousadas, e eu creio que o Senhor se agrada com orações ousadas. Quando nós oramos, quando eu oro assim, Senhor, me dá um coração como o seu coração, me ensina a ter a sua humildade. Deus vai te colocar em situações que você vai precisar exercer a humildade, exercer o amor, exercer a compaixão. Tudo que nós pedimos ao Senhor, nesse sentido de crescimento, tudo que está aliado ao propósito que Ele tem nas nossas vidas, Ele vai ouvir e vai estar nos testando. E vai estar nos dando oportunidades de crescer. Como eu falei no começo, o crescimento espiritual, ele parte do momento em que nós decidimos deixar as coisas de menino e passar a agir como um adulto perante o Senhor. Um filho que ouve o Senhor e obedece. Então, todas essas dimensões espirituais nós precisamos crescer. Então, nós precisamos crescer no nosso caráter diariamente, porque muitas vezes a gente fala em crescimento, em maturidade, e passa uma visão de que é assim, de um estalar de dedos, que nós vamos vir num culto, nós vamos ser mergulhados no alvejante e vamos sair brancos, limpos, alvos mais que a neve. Não é assim, é um processo. O Senhor nos cura, nos trata e faz com que nós vamos crescendo e amadurecendo em um processo. Durante toda a nossa vida, o Senhor vai estar trabalhando em algo que nós precisamos crescer, que nós precisamos amadurecer. Então, o nosso caráter precisa ser
provado pelo Senhor. A nossa fé, o nosso conhecimento, os nossos relacionamentos. Nós precisamos crescer em conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos crescer nos desafios que nos são impostos e nós dizemos sim ao que o Senhor tem para nós. Então, essa oração ousada e corajosa que eu quero deixar para todos. Ore de maneira ousada e se prepare para as respostas das orações que virão. Porque nós estamos acostumados a pedir bênçãos e esperamos ansiosamente por elas, mas nós precisamos treinar a nossa mente para pedir unção, capacitação, maturidade e crescimento, porque a igreja do Senhor precisa ser madura, precisa estar sendo apresentada ao Senhor limpa, em santidade, em retidão, sem mancha, sem ruga, sem mácula, e crescer em todos esses âmbitos, em todas essas dimensões, através de todos esses fatores. É fundamental para que possamos ser edificados, para que possamos edificar outras vidas, para que o reino de Deus cresça e que tudo seja feito com excelência para o Senhor. Vou fazer uma oração, vamos orar para encerrar. Pai, que em nome de Jesus, essa palavra esteja sendo ministrada no decorrer dessa semana nos nossos corações. Que nós possamos, Jesus, estar sensíveis ao Seu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, estar com os nossos corações, com a nossa mente abertos para o que o Senhor tem para ministrar sobre nós. Mostra-nos, Senhor, o que não te agrada e nos transforma, nos molda, nos dá crescimento e maturidade espiritual, para que possamos nos apresentar diante do Senhor, para que naquele dia possamos reinar junto a Ti, Jesus, de maneira madura. Em nome de Jesus. Amém. Que todos nós possamos nos apresentar ao Senhor como Ele deseja, como os filhos maduros que são obedientes e que amam fazer a vontade de Deus. Amém. Boa noite a todos.